Então, gente, retomando a aula, né? A gente estava falando aí da estratégia que o Peru utilizou na sua campanha integrada. Eu vou mostrar agora um exemplo para vocês. Eu não sei se vai dar certo a transmissão do vídeo, se vai se cortar, mas enfim, eu vou tentar mostrar para vocês um exemplo de outro país que também fez uma campanha integrada muito interessante, que foi o Equador, né? Eu vou mostrar agora o vídeo para vocês e eu logo comento, é bem curtinho. Ecuador es un pequeño país de Sudamérica que lo tiene todo: playas, bosques, selva, volcanes, islas, todo lo necesario para ser un gran destino turístico. Pero no lo es, porque nadie lo sabe. Então ele comenta aí, né, que Equador tem muitos atributos a oferecer aos turistas, né, sol, mar, cultura, tal. E tem tudo para ser um grande destino turístico, mas não é porque as pessoas não sabem. E daí o Ministério do Turismo criou uma estratégia. Una campaña global tradicional para revertir esto está fuera del presupuesto del país. Por eso, el Ministerio de Turismo del Ecuador presenta el Embajador Banana. Então, assim, o Ministério do Turismo não tinha um orçamento grande para poder fazer uma campanha aí em jornais, revistas, canais televisivos de todo mundo, então ele não tinha condições de fazer isso, e aí ele criou essa estratégia, né, chamada a Banana Ambassador, Banana Ambassador, uma coisa assim. E o intuito da estratégia é que a banana levasse consigo um QR Code e quando as pessoas usassem seus celulares para ler aquele QR Code, elas iriam ser direcionadas para assistir um vídeo com uma campanha, com um vídeo, né, promocional, mostrando aí os atributos, as belezas e tal do Equador. El 80% de los bananos que se consumen en el mundo son ecuatorianos, así que convertimos esos 24 millones de toneladas de bananos que exportamos cada año en nuestros embajadores. Colocamos en cada banana un sticker con un código QR que nos direccionaba a este video y nos invitaba al sitio web turismo.gov.es. No solo se logró incrementar el número de turistas respecto al año anterior, logramos crear un medio directo para poder comunicar al mundo que Ecuador es uno de los mejores destinos turísticos que existen. Desde ahora, cada vez que alguien coma una banana en el mundo, estará más cerca de conocer Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador. Então eles aproveitaram, né, que a banana era o principal aí produto exportado, né, pelo Equador. O Equador é um dos maiores exportadores de banana no mundo e colocaram esses QR Codes, né, com esse vídeo promocional mostrando as belezas do local para que as pessoas quisessem ir. Então é uma campanha integrada, né, unindo audiovisual, mídia impressa, né, que são os QR Codes, e depois acabou produzindo mídia espontânea, né, como eles mostram aqui numa parte do vídeo, né, de que várias empresas, várias revistas, né, mostraram a estratégia aí genial que eles produziram. Então acabou gerando mídia espontânea, virando capa de revista, ganhando comentários nas redes sociais, né, posts que as pessoas faziam comentando como é que tiveram contato, né, com essa propaganda aí do Equador. Então foi uma propaganda que se utilizou aí de uma estratégia bem integrada, bem multimediática e bem interessante. Aí voltando ao ponto em que a gente comentava, né, a respeito das funções gráficas da marca turística, eu comentei com vocês, né, a respeito da especificidade do uso. Então, só exemplificando aqui, a gente tem, por exemplo, a marca do Destino Paraíba, que é essa marca que traz aqui uma Paraíba bastante colorida, para mostrar a diversidade do nosso estado, né? Traz o solzinho aqui em cima, mas diz logo abaixo que a Paraíba tem muito mais do que sol e mar, e aqui no site você vai ver um pouco mais do que a Paraíba tem para oferecer, né? Tem um destaque bem forte, não só para a questão do sol e mar, mas principalmente para a questão das belezas naturais que
fogem desse combo sol e mar. Também um destaque para o artesanato, para a cultura, para a história, para o acervo histórico-cultural do nosso, não só da nossa capital, mas também do nosso interior, tá certo? Do Cariri, do Sertão, do Agreste. Então, é uma marca que trabalha nesse sentido. Essa é a marca do Destino Paraíba, né? Aqui o site, destinoparaíba.pb.gov.br. Por outro lado, a gente tem a marca do Governo da Paraíba, né? Que antes era Governo da Paraíba, com o slogan Segue o Trabalho, e agora o slogan é Somos Todos Paraíba, Governo do Estado. E aí, comentando um pouco a respeito dessa mudança, eu, pelo menos, vejo que foi uma mudança assim não muito positiva, né? Por quê? Porque apesar de o governador atual ter tido aí problemas, né, com o partido pelo qual ele foi eleito, mas o governo é o mesmo, né? O governador é o mesmo. Então, na minha concepção, né, eu acho que eles deveriam ter, foi redundante, na minha concepção eu acho, mas enfim, vocês entendem. Eu acredito que eles deveriam ter mantido a mesma marca, mesmo depois que o governador rompeu com o partido pelo qual ele foi eleito. Então, com certeza ele continua com a mesma proposta, né, com a qual ele se elegeu. Então, se ele continua com essa proposta de seguir o trabalho, né, de continuar o trabalho que vinha sendo feito na gestão anterior, então eu não concordo muito com a mudança para esse novo slogan Somos Todos Paraíba. Não sei, vocês me dizem aí o que é que vocês acham nos comentários do vídeo ou então no nosso grupo aí no WhatsApp. Estou me sentindo toda blogueirinha, para vocês comentarem o que é que vocês acham. Enfim, porque eu vejo que dentro de um governo, né, mesmo se tratando de uma marca governo, há ainda essa necessidade de uma certa estabilidade no seu funcionamento. Como eu falei para vocês, pode haver sim a mudança da marca governamental, né? Não só pode, como deve haver a mudança da marca governamental quando há a mudança de governo, né? Saiu o governo X, entrou o governo Y. Então tá, a gente faz aí uma mudança na marca. Ou então, quando o governo passa por uma transição, ele estava num mandato e aí ele começa outro mandato, certo? Aí a gente pode ter uma mudança de marca. Eu acho que no governo de Lula teve. Primeiro era Brasil, um país rico, um país sem fome, uma coisa assim. E depois foi Brasil, um país de todos. Houve essa mudança entre o primeiro e o segundo governo. Então, assim, se fosse para fazer alguma mudança na marca aqui do governo da Paraíba, eu acho que essa mudança deveria ter sido feita no começo da gestão e não depois, por causa desse problema aí que houve entre o governador e o partido, né, pelo qual ele se elegeu. Então, eu acho que deve haver, sim, a estabilidade no funcionamento aí durante o governo, né? Eu não vejo sentido fazer mudanças, ainda que hajam problemas internos dentro do partido. Então, eu acho que ficou bem claro, né, essas funções aí gráficas da marca. E é importante também destacar algumas estratégias de diferenciação turística. Então, as marcas, né, como eu falei para vocês, a marca como símbolo gráfico, ela assume algumas funções, né, como a gente já tinha comentado, de diferenciação, de posicionamento, de criação de uma imagem mental aí no receptor, no consumidor a respeito daquele lugar. E para cumprir essas funções, ela recorre a certas estratégias. Por exemplo, a marca ela pode recorrer à estratégia narrativa, que é uma estratégia bastante pobre, assim, por quê? Porque ela é centrada em uma imagem descritiva do lugar. Então, não requer muito esforço para você pensar aí numa imagem que vai descrever o local, né? Por exemplo, se eu fosse criar uma marca para o destino Rio de Janeiro, e aí eu poderia fazer, por exemplo, uma marca narrativa que consistiria em representar simplesmente a imagem do Cristo Redentor.
Então é um símbolo, né, que já está bem aí marcado como símbolo do Rio de Janeiro, e é um símbolo muito fácil, né, recorrer a uma, assim, uma, como é que eu posso dizer, é uma ligação muito fácil, né, muito óbvia. Então é uma estratégia que não é muito utilizada por causa disso. Outra possibilidade também é você criar uma marca simbólica, né, que é centrada em uma figura ou ícone codificado como símbolo do lugar. Então aí já tem uma certa sofisticação, né, mais avançada, porque esse tipo de marca ele vai ser mais estilizado, né, vai trabalhar assim de forma mais cuidadosa, né, para criar uma marca que realmente seja marcante, né, diferencie o local. Vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns exemplos. Outra possibilidade é trabalhar com a marca nacional, que é uma marca mais centrada nos símbolos oficiais locais, né? Tem aí um caráter mais político. Por exemplo, a marca do Brasil atual, ela vai trabalhar com símbolos como bandeira e outros símbolos aí federativos, mais políticos. Existe também a estratégia da marca autônoma, que é uma marca centrada em uma figura abstrata ou arbitrária, não associável a contextos reais, então tendo um nível de abstração bastante alto, né? Uma estratégia que se usa só quando você tem certeza que aquele país já tem mais ou menos aquela imagem no exterior, ou aquela cidade, aquele estado já tem essa imagem consolidada, né? Que as pessoas vão conseguir olhar para aquela figura, entender do que se trata, porque sabem quais são os valores agregados aí àquele destino. Então uma estratégia que você usa quando a marca ela já está bem amadurecida, né? Quando o destino já tem uma imagem bem amadurecida, bem consolidada na mente do consumidor. Eu vou mostrar exemplos para vocês, né, com a marca do Brasil antiga e a marca nominal, que é centrada exclusivamente no nome do destino. Eu vou tentar abrir aqui um site, deixa eu ver se ele responde rápido, para mostrar para vocês, por exemplo, a marca da Argentina atual, né? A marca do destino, né, da Argentina, que é uma marca nominal. Marca, deixa eu botar aqui destino. Essa estratégia de marca nominal é bem pobre também, sabe? Porque você coloca no nome, essa é a marca antiga, ó, que trabalhava mais trabalhava com as cores da bandeira da Argentina, né? Mas com a ideia de movimento, né? De um país moderno, de um país que é eclético, é dinâmico, é um país que tem essa coisa do dinamismo. Enfim, traz essa ideia, né? Enquanto que a marca nova seria essa daqui, ó, que é só o Azinho aqui dentro desse círculo e o nome Argentina. Essa é a marca nova. Não tem aqui, ela sozinha. Essa é a marca nova, é uma marca nominal, que coloca aí todo o peso simplesmente na letra A, né, da Argentina. E é engraçado, porque lá em Natal, acho que foi no ano passado, eu fui lá no Arena das Dunas, que é um estádio, fui ver um evento, eu acho que era do São João lá, uma apresentação de quadrilhas, e no estádio tinha os setores, né, e tinha lá o setor A, que era justamente um círculo com um A dentro, igualzinho a esse aqui. Então você vê que a marca ela não cumpriu o seu papel quando você encontra em outro lugar, no estádio, aqui em Natal, um símbolo que é igualzinho ao símbolo da marca. Então, realmente é uma marca que não foi muito feliz aí na sua tentativa de diferenciação. Isso pode acontecer quando você trabalha com marca nominal, né, centrada exclusivamente no nome, nas letras, né, do nome do destino. Mas isso pode ser contornado quando você trabalha com estratégias aí combinadas, como por exemplo essas logomarcas aí da Costa Rica e do México. Essas duas marcas,
Elas são nominais, mas elas trazem símbolos muito fortes do local, né? A da Costa Rica, né, que traz aqui essa plantinha, né? E aqui tem escrito que é um destino sem ingredientes artificiais, né? Então, aí reforçando como é que é um destino rico em elementos naturais, né? Então, acaba conseguindo trazer o peso, né, da marca e promovendo essa diferenciação que é necessária, né? Enquanto que essa do México traz aí toda a pluralidade, toda a diversidade, toda a energia do México, nos símbolos que eles colocaram aí em cada letrinha, né? E junto com esse slogan, Live it to believe it, então, assim, viva isso para acreditar, né? Então, assim, venha para cá, conheça e viva o que o México tem para oferecer para que você possa acreditar, porque só vendo para crer, né? No tanto de coisa que eles têm para oferecer. Então, é uma marca que diz muito, é uma marca muito forte, muito assim, cativante, né? Que tem esse potencial de ser memorável. E trabalha com o nome do local e com os símbolos, né, que representam o local. Aqui a gente tem uma propaganda da Varig, que traz uma estratégia de apelo narrativo e nacionalista. Então você tem aqui, por isso que eu falei para vocês, né, é pobre, né, essa estratégia da marca narrativa, né, centrar só na imagem descritiva do local, mas quando você combina, né, a estratégia narrativa com a estratégia aí simbólica ou nacional, você tem aí uma marca mais rica, né, que comunica mais. Essa daqui tem esse apelo, né, narrativo, mostrando aí uma imagem que representa bastante o Brasil, né, do nosso mar, das nossas praias, né, do nosso sol e da nossa mata, do nosso verde. Então, tem esse apelo narrativo e nacionalista, né, porque essa paisagem aqui, o recorte que foi dado, né, pelo fotógrafo, acaba formando aí a bandeira, uma parte da bandeira brasileira. Então você traz aí esse apelo nacionalista, mas também narrativo, que acaba gerando uma peça, né, de propaganda muito boa, muito forte, muito icônica, né, que representa bastante o Brasil e comunica muito sobre aquilo que nós temos a oferecer ao mundo. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, uma marca, né, nacionalista, como eu falei para vocês, que trabalha com esse apelo, né, nacionalista, que é a marca Brasil, né, que é a marca nova, usada pela Embratur, como eu comentei, né, que eles mudaram recentemente. Então, a marca que diz Brasil, né, traz como slogan Visit and Love Us. Então, assim, o que a Embratur disse que significava? A Embratur disse que com esse slogan ela queria dizer visite e encante-se. Mas esse slogan ele está incorreto, né? É um desafio quando você trabalha com inglês, você pensar aí como é que esse público ele vai receber, esse público estrangeiro vai receber a mensagem. Nem sempre é como você pretendia que ele recebesse. Eu trago aqui até um link com um texto muito bom, tá certo? De um profissional que trabalha com essa coisa da marca turística, de propaganda turística, que vocês podem ler depois e ver aí os 7 erros que ele aponta nessa nova marca da Embratur, né? Na marca do Destino Brasil. Porque um dos primeiros erros é essa coisa justamente, primeiro não há muita diferenciação, né? Quando se trata aqui dessa parte da marca nominal, né, com o nome do Brasil, então não há muita diferenciação, não há muita diferenciação também no uso da bandeira, ficou assim uma coisa muito, recorreu simplesmente a um símbolo que já estava pronto, não combinou com outras estratégias como a gente viu anteriormente, né, como foi o caso dessa aqui da Varig, que acabou combinando um apelo aí narrativo e nacionalista, dando mais força à mensagem. Essa daqui não, traz a bandeira do Brasil pura e simples e um slogan equivocado, né, porque diz visite e encante-se, quando ele queria dizer isso, mas na verdade o que ele acabou dizendo foi visite e nos ame, pessoa que produziu, né? E
para destinos turísticos, você não usa essa coisa de no exame, no sentido de... Porque esse us aqui em inglês refere-se a pessoas. Se eles queriam dizer ame o Brasil, né, ame tudo que o Brasil tem para oferecer, então eles teriam que ter usado um it. Visit and love it, como foi o caso aqui do México. Live it to believe it. Então, não é to believe us, é to believe it, para você acreditar nisso, né? Então, quando você está falando de coisas, quando você se refere a um conjunto de coisas, patrimônio histórico, cultural, artístico, gastronômico, natural, então, um destino, quando ele vai se vender, seja através de um símbolo, né, de uma marca, ou através de uma campanha de propaganda, ele não vende as pessoas, ele não oferece as pessoas do local, porque esse us aqui, como eu já falei para vocês, se refere a pessoas, mas não são as pessoas do destino que são vendidas, que são oferecidas, e sim todo esse conjunto aí de aspectos culturais, de bens, né, de valores culturais, simbólicos, naturais, artísticos, históricos, arquitetônicos. É todo esse bem aí que a gente oferece para o mundo e que a gente chama o mundo para conhecer. E não os brasileiros. A alegria do povo brasileiro também entra nesse conjunto aí de atributos. Mas não é a única coisa. E quando você coloca esse us, você acaba limitando as pessoas. E não a todo esse conjunto que eu mencionei. E além disso, também não se usa a palavra amar no imperativo em propaganda. Então você vai ver muitas propagandas com verbo no imperativo, como eu falei para vocês em aulas anteriores, né? A linguagem aí conativa, focada no receptor, e também com esse apelo aí, bem imperativo, ele é utilizado para palavras, por exemplo, como compre, aproveite, ligue agora, peça, enfim, são palavras desse tipo, mas não com palavras como adorar, amar, desejar. Você não fala para a pessoa desejar tal coisa. Não, você tem que agir como se ela realmente desejasse, como se ela já amasse, como fosse tão bom que ela realmente fosse adorar aquilo. Um exemplo, o slogan do McDonald's, o McDonald's trabalha com a questão do verbo amar, mas não diz assim, ame tudo isso. Não, amo muito tudo isso. A pessoa assume aquele slogan como se fosse seu, como se fosse uma fala sua. Então, é tão bom o McDonald's que você vai amar, né? E não precisa dizer para que a pessoa ame, né? Ame tudo isso. Não, a pessoa ela vai assumir aquele discurso como dela. Então, essa é uma forma de usar aí o amar em propagandas. Mas não no sentido de dizer que a pessoa deve amar aquilo, porque fica muito estranho. E aqui a marca antiga, né, que já trazia a estratégia mais autônoma, né? Como eu falei para vocês, que é essa estratégia de você trabalhar com símbolos que não tem aí uma ligação com nada concreto, né, do mundo real. Aqui a gente tem, né, uma paleta aí de cores, que azul, verde, amarelo, vermelho, que talvez tenha sido criado com o intuito de apresentar aí a diversidade, a miscigenação, o dinamismo, né, da cultura brasileira. Então veja, como eu tinha comentado antes, né, esse tipo de estratégia só é utilizada quando você já tem certeza que a marca ela já goza dessa imagem perante aí o público receptor. Quando não, é meio complicado, porque aí quando o receptor ele vê a marca ou ele vê a propaganda, não vai ter ninguém lá para explicar a ele o que aquilo significa. Então ele precisa ver e de cara já entender do que se trata. É uma marca que, a meu ver, é bem melhor do que essa daqui, essa atual. Mesmo assim, não é perfeita, né? Porque tem alguns problemas, como essa coisa que eu falei, né? Que a gente não sabe se os outros vão ver dessa mesma forma, se o público receptor já tem realmente essa imagem do Brasil. Eu acho que sim, né? Pelas experiências que eu já tive em outros países, eu acho que o Brasil já é bastante visto assim, né? Como esse país diverso, plural, muito alegre, muito cheio de movimento, de vida.
Mas bom, tem esse certificado que todo mundo vai entender igual. E esse slogan também, sensational, é uma palavra que não é muito utilizada no inglês, né? Eles usariam mais amazing, wonderful, não sei, alguma coisa desse tipo. Mais do que sensational. Então, tem que ver, né, se o slogan vai ser bem recebido pelo público. Esse slogan da marca antiga acabou não sendo bem recebido, né? Em uma plataforma aí de análise de perguntas e respostas, que funciona mais ou menos no nível de Yahoo Respostas, sendo que acaba atraindo mais profissionais para debater sobre o assunto, que é o Quora. Um site aí muito utilizado pelos angloparlantes, né? Pessoas que falam inglês e que muitas vezes são profissionais que vão acabar discutindo questões referentes às suas áreas. E aí alguns publicitários e tal comentaram, né, sobre esta marca neste site, né? E aí um deles pergunta, por exemplo, se não foi feito nenhum focus group, ou seja, grupo focal, antes de lançar a marca, porque era um slogan abstrato demais, né, para evocar imagens ou experiências, né, que uma marca de destino ou uma propaganda voltada para destinos precisa aí evocar imagens ou experiências, né, relacionadas aí à ida a esse destino. E aí o que vem à mente dele é a coisa do turismo sexual, né? Quando devido às palavras escolhidas, que é visit and love us, tipo no exame, como se você estivesse oferecendo às pessoas, né? Como eu já falei para vocês. E acaba para muitos receptores, né, que comentaram nesse site, acaba trazendo essa conotação, né, de turismo sexual. Isso está aqui nesse link que eu já indiquei para vocês, tá certo? Depois eu sugiro que vocês realmente deem uma lida nele para se aprofundar mais na análise dessa marca do Brasil e de outras que ele traz lá também. E aí, né, a Embratur respondeu, né, porque a imprensa acabou fazendo críticas a essa marca, esse slogan, e a Embratur respondeu de que não há sentido em fazer alegação com turismo sexual, né, porque a ideia era que com esse slogan era mostrar que eles queriam que as pessoas viessem e amassem o Brasil, amassem nossas praias, cachoeiras e tal, mas como eu falei para vocês, aquilo ali, o was é voltado só para pessoas e não para coisas. Então, dessa forma, acaba havendo realmente essa dificuldade de interpretação correta da mensagem, e no final das contas é o receptor que tem que dizer se a mensagem funciona ou não. Não importa o que o emissor quis dizer, o que importa é que o receptor efetivamente entendeu. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, sabe? Não pode criar uma propaganda e depois dizer, porque vocês não entenderam. Não, você tem que ser claro, você tem que ser preciso com a escolha das palavras. Então é isso, pessoal. Vou parar aqui esse vídeo e no próximo a gente fala sobre propaganda aí, ideológica e política, tá?